Eu vou fazer aqui a pergunta de um dos inscritos aqui na live, né, que mandou questões aqui para serem respondidas na live. Eu selecionei uma delas aqui, tá? A pessoa pergunta assim, ó, quais competências um profissional BIM deve desenvolver para trabalhar melhor com o IFC? Que aí, Eduardo, o Eita, que você acha? competências e habilidades, é a grande discussão, É, né? Você tem lá as exatamente. competências do Sucre, né? Uhum. Que é famoso, né? Para quem não conhece o Sucre, eu sempre preciso fazer essa piada, né? É, Para quem não conhece o Sucre, só pensar que ele é o Bilal. Então, se ele é você o pensar no Bilal. Bilal, você pensou no BIM, porque você pensou no Sucre. Então tá Bilal, tudo Bilal certo. Sucre. Bilal Sucre. É, viu? Uma convergência. O BIM tem que dar certo, porque senão eu vou querer virar humorista. E aí eu vou querer ficar fazendo Aham. esse tipo de piada nas lives, entendeu? Então é isso. Cara, tem essas questões de É. competência. A grande questão que a gente precisa pensar, e indo de encontro com essas questões de convergência, quando a gente fala de competência, a gente está falando de diversas esferas. A gente está falando de hard skills, de software skills, né? Eu vou meio que chovendo molhado quando a gente fala um pouco, né? As Aham. competências para eu trabalhar em FC, hoje Dudu, é diferente da competência que o Ari tem que ter. Porque o meu tipo de trabalho, ele é diferente do tipo do Ari, certo? Uma coisa que eu falo assim, brinco lá quando eu mostro nas aulas, né? E a gente fala da questão de competência, e aí eu Uhum. mostro o negócio do Sucre lá, e o pessoal às vezes não entende muito, e acha que Uhum. competência BIM é mexer no software só, único exclusivamente. Aí eu pergunto, falo assim, cara, um advogado, ele precisa ter competências BIM? 99% das É. pessoas respondem não, né? Só que, né, vai ter contextos em que isso vai ser importante, né? E aí, um advogado, é claro que quando eu falo É. advogado, a gente pensa no advogado como. Vamos pensar num advogado que trabalha no setor da construção civil, Isso, e certo? lidando com contratos, né? Lidando com contratos. Se ele não sabe o que é BIM, como é que ele vai fazer uma análise jurídica daquele contrato? Exatamente. Então, qual é a competência que um arquiteto, desculpa, um advogado precisa ter para conseguir fazer uma análise? É a mesma Uhum. competência que um projetista, que um coordenador, que um gerente de projeto, certo? Sim. E aí, quando a gente fala de competências, um advogado ele precisa ter uma competência em IFC? Precisa ter uma competência em IFC. Ele precisa saber que nem o meu amigo Carlos Dias, que eu preciso, né, citar ele, né? Uhum. Enfim, precisa saber qual é a semântica, que não sei o que, onde está lá, qual é a classificação da porta, qual é o. Uhum. Não precisa ter isso, mas ele tem que ter uma competência, ele tem que ter um conhecimento da parte de IFC, entender o que, que é o IFC, como Isso. é que ele precisa redigir isso dentro do contrato. Então, Sim. estabelecer uma competência vai muito daquilo que você faz. E aí é importante olhar aquilo que a gente sempre, todo mundo, né? Hard skills, soft skills, né? Que tipo Sim. de área eu atuo, aonde eu atuo, qual é o meu nível de atuação. Quando eu falo nível, é um nível operacional, é um nível mais de coordenação, é um nível de gerenciamento, é um nível de gestão. Qual é o meu nível que eu preciso estabelecer e que tipo de conhecimento eu preciso buscar? Eu preciso buscar aquele saber exatamente qual é a propriedade lá para verificar, para eu escrever o IDS, ou eu preciso só Uhum. saber que existe o IDS, que o IDS ele é uma linguagem que, que traduz o humano para uma linguagem de máquina, para o computador entender aqueles requisitos. Sim. Eu preciso gerar, exigir um IDS dentro de um contrato, Sim. certo? Então, assim, Não. quando a gente fala dessas competências, vai muito daquilo da sua área de atuação.